E aí, galera, sejam muito bem-vindos aí à nossa conversa Papo Reto, Saúde Mental na Real. Hoje a gente veio aqui para falar de um assunto muito importante, que a gente não pode ter medo de falar, e é um assunto muito tabu também. Mas eu não estou sozinho aqui, tá? Estamos aí com uma equipe muito capacitada. Estamos aqui com a professora Luciana, nossa socióloga. Dá um oi para a galera aí, professora. Tudo bem com vocês? Temos também o professor Hélio, que estará comigo aqui mediando esta mesa. Olá, pessoal. Filosofia na área e fazendo análise. É nossa convidada mais que especial, especialista aqui na área, doutora Ivoneide. Tudo bem, doutora? Tudo bem com todos vocês. Esperamos ter um papo reto, bem reto mesmo. Então, gente, atendendo aí a um pedido muito especial, né, da professora Edilene Dias Martins, ela é chefe de seção pedagógica lá na Escola Doutor Oswaldo Piana, Superintendência de Cerejeiras. Ela pediu aí e a gente está atendendo esse podcast maravilhoso em relação a esse assunto, tá bom? Não é isso, Hélio? Como é que a gente vai seguir aí, Hélio? Isso mesmo, aí a psicóloga, né, Ivonete, que vai nos dar esse suporte junto com a professora Luciana, e também vamos dar esse apoio. Esse papo reto, a gente vai começar assim. Existe muitos questionamentos, né, sobre o que é, né, saúde mental. Vamos juntar isso. O que você acha, professora psicóloga Ivoneide, né? Vamos aqui, né? Esse assunto é importante e é um assunto relevante para nós e para os nossos jovens. Então, a saúde mental. O que é a saúde mental? Nós temos o nosso corpo e quando a gente está com saúde, tá bem, né? Bem de saúde. Se você machuca, por exemplo, professora Luciana, você machucou algum culpado de sua coisa, você vai fazer o quê? Você vai aonde? Hospital. No hospital. Muito bem. Chega no hospital, vai resolver, o médico vai atender, Isso. né? Uma medicação. Medicação, melhorar, foi para casa, melhorou. Sim. Então, a saúde mental é basicamente parecida com a saúde do corpo, só que da saúde mental é na nossa mente. Então, é a saúde da nossa mente, como que nós estamos, como que estão nossos pensamentos, como é que estão nossas emoções, como estão os sentimentos, como é que nós estamos trabalhando tudo isso e como nós estamos nos equilibrando. E quando não há uma saúde mental, há um desequilíbrio. Então, todos nós devemos estar em equilíbrio com a nossa saúde do corpo e a nossa saúde mental. É muito importante esse assunto ainda é, né? Muito importante mesmo, porque a gente vê muitos adolescentes, assim como vocês, que neste momento estão nos assistindo, e nesse período da vida vem muitas incertezas, né? A gente começa a pensar coisas demais, a gente também quer ter liberdade demais, a gente também quer seguir um padrão da internet, né? Aquele padrão da propaganda, dos meios de comunicação. E quando a gente não se encaixa nesse padrão, geralmente a gente se frustra, né? E essas frustrações, elas levam, né, eu tô Neide, às ansiedades, E esse, né? e esse, e esse nível, nessa parte da adolescência que começa, é um momento de transformação. Muitas cobranças, questão acadêmica, na escola, quer em Casa. casa, com a família, se enquadrar em algum no ambiente. Então, tudo isso trabalha e vai se mexer com a saúde mental, vai acumulando. A galera tá naquela pegada, né? Eu tenho que passar ali no Enem, eu tenho que conseguir uma nota melhor, eu tenho que agradar o meu colega que tá ali, que ele é daquela sociedade, eu tenho que me encaixar de alguma maneira. Então, às vezes essa busca pelo encaixar se sobrecarrega com tudo, né? E a gente começa a ter uma defasagem mental, né? Um problema na nossa saúde mental, né? E aí começa aos desequilíbrios, né? Em questão da ansiedade, depressão, transtornos, né? Várias, várias coisas vão acontecer nesse momento por conta dessas cobranças. As automutilações, Exato. doutora Ivonete, como isso é tão presente na nossa sociedade, né? A gente vê, principalmente jovens, com sérios problemas, né, de automutilação, Tem. que isso parte para a gente já perceber aí uma depressão muito profunda, né? E também o isolamento, né? Então, é importante o convívio social. Sim. Como o convívio social faz bem, né? Como é bom o esporte, você fazer um esporte, né, professor? Aí, o professor ali nas trilhas, ele mostra lá, ó, e Pelo ele... menos as caminhadas. Sabe por quê, gente? A saúde mental foi
o Alan falou no início, sobre a questão do tabu, né? Você, estudante aí, às vezes tá meio vergonhoso, tá sentindo alguma coisa, alguma situação, um desânimo, né, de início, mas a gente tem que quebrar, é um tabu e pode ser quebrado essa barreira de conversar É, com isso. os Se amigos alguns próximos. pais estiverem nos assistindo, vocês vão perceber que os novos adolescentes, eles se isolam de casa. É o momento que eles ficam no quarto, que eles não querem comunicação com ninguém, eles querem ficar lá só no seu celular e só. Aquilo ali já é o suficiente. As telas tomando conta da vida deles. E isso aí é uma questão muito séria. Enquanto pais, a gente vai deixando, porque tá calmo dessa daí, é bom policiar, né, investigar. É o diálogo, tem esse bate-papo, assim como nós temos papo reto, chegar, ó, vamos lá. E a gente vê, né, o professor Joalã aí é pai, o Eli também, a Ivoneide também é mãe, enfim, né? O que a gente vê é que muitas vezes os pais, eles terceirizam a educação desses jovens, né? Essa criança, que põe para o menino se acalmar. Tá chorando? Ah, dá o celular. O menino se acalma, é uma beleza, dorme bem. Muito bem. E quer dizer, o que a gente fala, né, professor Hélio, você que é também ligado à inteligência artificial aí, é que a internet, ela tem, de fato, e as redes sociais, ela tem o seu lado bom, né? A gente não pode demonizar, mas, por outro lado, é a forma como se é usada. A gente não pode atribuir uma educação que os pais, né, tem que ser dadas pelos pais, né, e terceirizar isso para uma rede social, tá na internet. Exato. Então, muito cuidado, jovens, adolescentes que estão nessa fase, né? É a forma como vocês vão usar as redes sociais, né? Porque nem tudo que tá ali é de fato a vida real daquelas pessoas, né? Galera, saúde mental ele é um papo sério, tá? E a gente precisa falar desse. Mas a gente vai descomplicar aqui ao longo da nossa conversa, tá bom? Às vezes a gente ouve falar, né, de ansiedade, depressão, e parece que é coisa de outro mundo, ou pior, às vezes é visto como um nada. Ah, isso é bobagem, esse menino tá carente, ele quer atenção. Isso é Então, frescura. isso é frescura. É uma coisa que a gente para ali, a gente não dá a devida atenção a um problema que ele é real e muito presente hoje em dia. Então, aí eu venho te perguntar, professora, sem complicação, assim, o que que seria essa questão do cuidado com a saúde mental e como que ela afeta, e principalmente o dia a dia dos nossos jovens de hoje? Pois é, a saúde mental, ela vai afetar, porque ela tem os sinais de alerta, né? Nós temos nossos jovens, nós trabalhamos com adolescentes, que é hoje o nosso foco aqui. Então, nós vamos ver as modificações dele do comportamento. Por exemplo, em casa, totalmente no quarto, tem alguma coisa acontecendo. Então, a nossa fala aqui é sempre um alerta para o diálogo. O diálogo é muito importante, professor, para que eles possam conversar. Eles não vão querer conversar, mas o importante dos pais é persistir. Assistir. Exatamente, existir. Na escola, a gente vai perceber essas mudanças de comportamento também. Como? O professor vai observar. Sabemos que é muito aluno, é muita gente, mas a gente percebe, né? Aquele aluno que mudou o comportamento, que estava enganjado em uma situação onde não está mais. Então, a gente, né, vai trabalhando em cima disso aí. E as situações de alerta, mudança, dificuldade, né, na concentração, os próprios colegas, assim, aí eu falo para os nossos jovens, adolescentes, que têm seus amigos, que sempre tem um grupo de amigos, Ter essa né? interação, hein? Então, eles vão perceber quando um colega muda de comportamento, quando ele não é mais aquela pessoa. Então, isso aí é o momento. É onde ele vai perceber que alguma coisa modificou. E daí entra nos mitos, né? Porque não é frescura dele, não é porque ele não quer conversar, talvez esteja acontecendo alguma coisa, O senhor quer chamar atenção, quer chamar atenção, fala. né? Quer ser mais. Mas não é. Sim. Eu, professor, enquanto professor de sala de aula, principalmente lá no Candeias, eu via muito. Quando eu via um estudante lá isolado, e olha, um alerta para os pais. Porque assim, a gente tem um celular, uma bicicleta, uma moto, nós temos a pretensão de cuidar, até cuida demais. Você reforma o carro, você reforma isso, faz aquilo. E o seu filho é uma pessoa, então é necessário você reformar o seu relacionamento com ele, você se interagir com ele para poder descobrir. E um dos pontos é na escola, às vezes o professor está lá no dia a dia com o estudante, ele sabe um pouco, né, da vida do estudante.
Vai lá, faça essa interação, o professor na escola. Tem até projetos para É isso. E o mais importante também, professor, que eu não sei se já no plano, hein, passar algo aqui, na escola nós temos o diretor, nós temos o supervisor, nós temos o orientador, temos o professor e as demais pessoas na escola. Então, são pessoas que estão diretamente ligadas ali. Então, de repente, você tem um colega que está nessa situação, e você pode, se você não conseguir chegar nele, chamar, né, talvez, não tenha aquela. Mas você pode chegar no seu professor e dizer: ó, professor, está acontecendo alguma coisa com o colega e tal. Ou chegar com o diretor, ou chegar com o supervisor, orientador, enfim. Alguém, você tem que chegar para alguém te conversar com ele. Neide, já que ainda estamos falando principalmente nesse momento específico para educadores, né? Agora que estamos ouvindo também, além de ser uma conversa para adolescentes, mas também para educadores, quando a gente pensa em falar para educadores, a gente tem sempre que lembrar que existe um grupo de risco-alvo, né? Que um público-alvo de risco desses adolescentes, que são geralmente adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, eles são mais propícios, principalmente, a ter, né? Não quer dizer que só eles vão ter, estamos dizendo que eles têm uma propensão maior por serem um grupo de risco, né? Estarem em situação de vulnerabilidade. A questão do bullying também. Sim. É um fator também que a gente tem que levar muito em consideração, né, professores? É o bullying na escola, né? Tem que ter cuidado com isso. Cada vez que você faz um bullying com alguém, né, com algum colega seu de sala de aula, você está entristecendo essa pessoa, né? Então isso não faz bem. E eu não sei se vocês lembram, só para fechar a minha fala, um caso de um garoto que sofreu um bullying logo após na escola, isso em São Paulo, isso faz uns 2, 3 meses, logo após o menino veio a falecer, né? Então, se tem que ter muito cuidado, porque segundo a Organização da Mundial da Saúde, de um em cada 6 adolescentes, ele sofre de depressão. Olha só a preocupação. isso não são caminhos, são portas que se abrem para que ele caia na depressão. Olha só, gente, para vocês entenderem, é uma maneira mais Mais simples, dinâmica. pessoal vai dizer bem, mas é assim, a depressão, você quando for tirar a carteira de motorista, você vai ver esse sinal, uma linha reta, embaixo tem um buraco, depressão. Na vida também da gente, né? Você cai, a vida você tá bem e tal. A gente vive altos e baixos, mas você cai naquela depressão, né? Na linha reta e desce. Porque E às vezes não consegue sair. Porque na realidade as pessoas pensam, às vezes não entendem o que é depressão. Depressão nós vamos ter, né? Porque nós vamos ter problemas para resolver, situações da nossa vida para resolver. E assim a gente vai, em momento a gente está, como o senhor falou, a gente está na depressão, depois a gente sai da depressão, entra de novo na depressão. Mas a depressão, essa depressão é uma depressão profunda, que ela vai levar numa tristeza profunda, aonde para essa pessoa não tem solução para nada, para o que ela pensa, para o que ela se propõe a fazer, porque ela perdeu a vontade de viver, a vontade de estar nesse local onde ela está, de se relacionar com as pessoas. E essa parte aí é justamente o que eu digo para quem tem esses colegas, esses amigos que estão nesses grupos de risco, porque são pessoas que estão afastadas. E então a gente tem que observar muito bem a mudança de comportamento. É isso que chama alerta para a gente. Se está um grupo, um saiu, não quer conversar, está triste por alguma coisa, isso é um alerta. As pessoas não eram assim, de repente ficou, por quê? Isso. Então a gente vai justamente nessa parte aí. Então a depressão é justamente isso, é algo que vai tomando conta, é o sofrimento que a pessoa está passando ali. E esse sofrimento só vai aumentando, e cada dia que aumenta, ao passo de entrar numa automutilação, num suicídio, que para ela vai ser a solução. Galera, vocês perceberam aí, ó, o maior ponto de atenção hoje que a gente tem que ter é a percepção do nosso colega, a percepção daquela pessoa que está aí ao nosso redor. Vimos aí que a saúde mental está amplamente ligada com a questão da depressão, que é muito falada hoje em dia, e ela acontece muito, ela não é alheia, ela não está lá em outro país, ela não está distante da gente, às vezes ela está na nossa casa e a gente não percebe. Então, como a professora Ivoneide falou, a doutora e os demais colegas, a gente está
estar atento aí aos detalhes. O colega que se afastou mais, às vezes o colega trocou aí ou mudou o estilo de roupa. Aos momentos que eu estava em sala de aula, eu percebia muitos alunos que vinham aí com casacos gigantescos cobrindo os braços, sendo que era um calor aqui em Porto Velho que é pouco quente, né? E aí estranhava aquele aluno que estava ali, mas por quê? Ele já tinha chegado à fase da automutilação, já estava se mutilando, então já era um assunto bem mais grave, já era uma coisa que alguém não olhou, se alastrou, entrou dentro dele e já estava na parte de automutilação. Então, ter cuidado, ter atenção aos detalhes, principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. A sociedade, ela ajuda nisso, não é, professor? Nossa socióloga aqui sabe que viver em sociedade, ela nos ajuda aí a estar juntos, mais fortes. E aí nós temos aí alguns mitos também, algumas verdades. Gostaria que o professor Hélio direcionasse aí a professora Ivoneide. O que que a gente faz aí? Como é que são a relação desses mitos, professor? A gente até comentou, né, professora, sobre você ver um colega, por exemplo, a forma de mutilar não é só aquela de violência, mas a maneira como eu uso um casaco, eu me escondo, eu já estou me mutilando para a sociedade, para o grupo, porque os gregos já diziam lá na filosofia, ó, a felicidade Olha. está no meio da sociedade. Então, quando você não encontrar uma felicidade, um sentido de vida no seu grupo, aí você já tem que procurar ajuda, ou, como foi alertado, os colegas. E não os colegas dizer que é frescura, que aquilo quer se mostrar, quer chamar atenção, não. Tem alguma. Investigar o estudante, enquanto amigo, um dos outros, ou os pais, eu tô falando como um todo, tá? E é Professor, isso aí a gente percebe o seguinte. ir lá, quebrar esse gelo. Exato. Porque as pessoas vão falar justamente, frescura. Tá ali quieto porque não quer conversar, Isso é mito. é metido, né? Isso é um mito. Quem fala em suicídio não faz, porque às vezes quem fala, quando alguém fala, eu quero me matar, eu quero tirar minha vida, é um alerta, gente. Né? Não é frescura, não é. E não é o nem piafava, ele não faz. Né? Não faz. Tem um ditado, lá me diz assim, cachorro que late não morde. Mas, gente, Mas nessa situação que nós estamos vivendo hoje, nessa atualidade com nossos jovens, o que acontece no mundo, nós temos que dar atenção para tudo. Por isso, quando a gente faz a nossa anamnese, a gente vai conversar, quando ele toca lá que já pensou, já nessa semana pensou em suicídio, tirar sua vida, aí a gente já, né, a gente já fica ali pensativa, por quê? Aí o porquê para isso. Então a gente vê, fala que a depressão é uma falta de fé, a pessoa precisa ir para a igreja, precisa, porque precisa. Não, nesse sentido, não é nesse sentido. vai além do que eu. Vai assim disso. A gente só tem que entender, né, professores, porque existe os fatores de proteção. E a religião é um fator de proteção, seja ela qual for, né? A gente não vai direcionar ou dizer qual que está certo ou errada, não é isso. Mas um fator de proteção é a religião. Um fator de proteção é a atividade física. Um fator de proteção é um esporte. Eu gosto de jogar futebol, né? Então, isso é importante. Você está inserido nessas interações sociais dentro da sociedade, né? É muito importante, jovem, adolescente aí, ó. O professor Joalan tá aqui. Quer fazer algum esporte? Tá com ele, pede um direcionamento aí do que fazer, né? Então é muito importante estar inserido nesse contexto social para essas interações sociais, né? Porque aí você sai daquele isolamento, né? Eu vou aproveitar, vou aproveitar esse gancho, gente. Eu sou professor de educação física, sou professor Joalan, tá? Vocês me veem em algumas aulas aí. Gente, o esporte, ele é um tremendo aliado nessa questão. Não, totalmente concordo com isso que a professora Luciana falou. Ele força a gente a estar lá em sociedade, a estar interagindo com os colegas. E é mais do que o esporte. Às vezes você junta com a galera para jogar um voleibol, para jogar um futebol, mas não é só o momento ali, os 15 minutos da partida do jogo. Tem a interação fora, vocês se reúnem, se juntam para lanchar algo depois. Fora que a atividade física, ela proporciona aí a criação da endorfina, da serotonina, que elas são hormônios conhecidos como hormônio da felicidade. Então você fica mais contente, não é estranheza que você vá fazer um esporte, você está com seus colegas, você se sente mais feliz, mais leve, mais tranquilo.
é hormonal também, é químico. Então, até o pensamento ruim, ele te leva a sentir coisas ruins, as atividades físicas, as coisas boas, te levam a sentir bons sentimentos. Isso ajuda muito na sua saúde mental. Então, não adianta você virar para si mesmo e falar: eu estou bem, eu não preciso de nada, eu não preciso fazer isso, eu sou independente, eu não preciso de ninguém. Isso é um dos maiores sinais de que você está precisando de ajuda, sim. Não é, professora? Isso aí são os mitos perigosos, entendeu? Que eu sou autossuficiente, você não vai pegar em mim porque eu sou aqui, né? Mas não é assim. É. Então, nós vimos aí que esses mitos são perigosos porque fazem com que a pessoa se sinta envergonhada, culpada até de falar. Aí eu encontro com alguém, vou colocar, o meu amigo, vou conversar com ele. Aí eu assim, não, menino, fica na tua cabeça. Então, são essas situações. Então, esses mitos são perigosos por conta disso, porque afasta o momento de chegar nas pessoas que vão ajudar. Porque quem está ali ouvindo é outra. A escuta perceptiva, ela é muito importante. E às vezes a gente não para ouvir as pessoas, porque a gente está vivendo tão corrido, ó, nós já, né? Tem acelerado, e você não para ouvir seu colega, sua mãe, seu pai. Não para, porque está tudo corrido. As telas não estão. As informações elas aparecem assim, ó. Você olha uma informação hoje, daqui a pouco, alguns segundos, já tem outras informações mais importantes. E isso, enfim, a escuta, ela é muito importante nesse momento. Muito bem. Então, eu já aproveito o ensejo, né? Eu participei com a professora Luciana nas aulas de filosofia lá do terceiro ano. Vocês podem ir lá acessar o canal da Mediação Tecnológica e procurar terceiro ano. Tem a aula 21 e 22, fala sobre um fator, né, que é importante, a resiliência, né? Se suporta e buscar ajuda, né, por conta. E a busca pela felicidade, né? A gente não traz uma fórmula, mas traz para reflexão de hoje, né, para os nossos jovens. Porque lá a gente tratou, né, professor, que é normal, a gente tem dias que você não tá bem, tá triste, é normal do ser humano ficar triste. Mas isso não pode ser algo recorrente, né? Não pode ser recorrente. E também não pode ir aos poucos eu ir me isolando achando que é normal. Não é, tá? Então não é. Pensem bem. E a gente, mesmo que a gente mostrou aqui vários pontos que levam principalmente a Ivoneide trazendo pela questão psicológica, mas a gente também traz principalmente algumas maneiras de você lidar com isso da melhor maneira, melhor forma, digamos, né? E uma das coisas que eu sugiro é o diálogo. Você está com uma dor grande dentro de você que não passa, e você está indo à escola, mas a tendência é você ficar lá atrás, isolado. Tente conversar com alguém que você considera como uma pessoa, né, professor? Próximo, né? Ou até mesmo o professor, seu professor, sua professora, que você tem mais afinidade, né? Converse. Isso gira também uma rede isso gira também um momento para se debater um tema. É tão interessante quando os adolescentes se unem e se reúnem para debater essas questões. Isso é muito Professora, é uma coisa importante. Roda de Uma coisa importante da psicologia, a gente fala rede de apoio. Rede de apoio. Que é nossa rede de apoio? Né? Dentro de casa, na escola. Então, tem que saber, porque a gente precisa dessas redes de apoio para a gente. Em casa, é meu pai, minha mãe, é meu avô, é minha avó, é minha tia. É as pessoas que estão próximas a você, que você tem certeza que você conversava ali ouvir. Na escola, é meu colega, meu amigo, minha professora preferida, é meu professor preferido, a minha orientadora, que eu gosto de... Porque na escola, quando eu estava no ensino médio, eu tinha minha professora predileta, que eu gostava de ficar falando com ela, conversava com ela. Então, todos vocês, jovens, vocês têm essas pessoas. Então, vocês só precisam encontrá-las para vocês, né, conversar, né, para ter uma atenção. Professor, aproveitando esse ensejo, eu acho bem bacana, a gente tem essa rede de apoio, mas digamos que eu sou aí uma adolescente muito autossuficiente, né? Eu tenho vergonha de falar com os meus pais, eu não tenho uma boa relação de amigos, eu não tenho, assim, pessoas em que eu confie no meu meio. Tem algum lugar que eu possa ir, alguém que eu possa ligar, algum serviço que eu possa solicitar para trabalhar essa questão da minha saúde mental? Existe algo assim? Ou o colega, né, o próprio amigo, dizer, ó, vou ligar porque ele não conseguiu ligar, e E etc. é isso que nós chamamos de CVV.
O que que é o CVV? Fala um pouquinho pra gente dele. O CVV, ele é um órgão que é isso, o Centro de Informação da Vida, onde tem um número 188, que você pode ligar e lá vai ter as pessoas preparadas para te ouvir. Pronto, eu não quero, como eu disse, eu não quero conversar com o ano, pegou o telefone 188, pronto. Certo. E também, além disso, em cada município tem um centro de referência da assistência social chamado CRAS. Tá. Os CRAS, ele existe hoje em todo o município do Brasil. Nos CRAS, você tem uma psicóloga. E, de repente, você está inserido ali, seus pais estão inseridos ali no CRAS, né, em alguma programação, você pode procurar um psicólogo. Todo município do Brasil existe centro de interesse da assistência social. Então, também eles podem procurar. Olha aí que bacana, conhecimento. Às vezes a gente peca em algumas coisas por não saber. Ó. Olha, de graça dado para vocês aí conhecimento pela nossa socióloga, os CRAs, com psicólogos para atender, aí é só ir lá à busca. É um direito, professor, é um direito nosso, né? Previsto em Constituição, então, aí, cuidar da nossa saúde, aí o governo ajuda a gente nesse trabalho também. E parece que, salvo engano, o CVV ele é 24 horas. 24 horas. Então, assim, você tá no final de semana, tá meio. Vai ter um site também. Olha aí. É um site. Vocês aí, procurem lá. Então, assim, é 24 horas. Você de repente Depois vamos deixar aqui, mas para apoio, né? ajuda. Aí vocês podem conversar, né? Sim. Esse apoio. Porque eu- Basicamente, temos aí os CRAs. Então, porque aí você vai ter alguém, uma escuta com empatia ali. Não vai perguntar por que você tá assim, não. Me julgar. Não- Os adolescentes sempre sabem. O julgamento. esse que é o problema. Né? Vocês perceberam e colocam nessa nossa conversa hoje, colocamos vários pontos, né? Os pais, né? De olho, na escola, os amigos, né? A família em si, e agora o centro, né? Sim. Esses centros aí. Então, é necessário, gente, a gente quebrar, porque há um aumento significativo dessa situação, né? Além disso, né, Ivoneide, também tem os psicólogos nos lugares que existem faculdades de psicologia também. Eles atendem gratuitamente, com orientação. Os estudantes atendem gratuitamente com orientação. Observar na sua cidade se tem esse atendimento. Tem. É também muito importante. Que faz as triagens. Aí você vai. E agora, pessoal, aí a nossa doutora Ivoneide vai deixar, né? Conversou bastante, bem resumido, mas qualquer dúvida entre em contato com a gente, mas ela vai deixar uma mensagem, né, para os nossos ouvintes aí, né? O que que ela tem. O que eu digo é que a gente sempre procurar alguém para conversar. Porque a pior coisa que existe é você achar que você é autossuficiente. E nós não somos autossuficientes. A primeira coisa que tem que acontecer é você entender que você está precisando de ajuda. Ou com depressão, né? Ou com crise de ansiedade que está comum acontecer com os nossos adolescentes. Então, deu crise, deu alguma coisa, é você sentir. Como uma vez eu vi um professor falando, né, que você pode ser a salvação do outro, então é isso exato. aí, entendeu? Manuel Levinas, você lê. Exatamente. Eu não sabia quem era, mas eu sei que foi. Outra é a minha salvação. Então tá aí, gente, ó. Pode fazer um combinado na turma, gente, ó. 2 vezes tá dizendo que tá desanimado, vamos lá com ele. O que tá acontecendo? E o acolhimento é importante. Um abraço, uma empatia, Né? sentar, assim, meu colega, então vamos E aqueles que foram acometidos a resiliência, né? Necessário. Pesquise, legal, olha só, já começa a desmanchar, quebrar aquela barreira. E sugiro um diálogo. Eu sugiro um diálogo aí na sua sala. Tal, vocês pensarem sobre o tema de saúde mental e trabalharem isso em sala de aula com os colegas. Nós aqui estamos eu estou aqui à disposição, né? Isso, para o professor saber me encontrar. Olha, bacana. E tem ações muito simples também que podem ajudar, gente. Ó, vamos usar aí a nossa tecnologia a nosso favor. Hoje a tecnologia está levando para vocês aqui esse assunto bem bacana, com pessoas que entendem do assunto aqui. E a gente pode usar a nosso favor também.
uma mensagem, às vezes pode salvar a vida de alguém. Você tem aí vários contatos no WhatsApp. Quantos deles você mandou pelo menos um bom dia hoje? Quantas pessoas você perguntou de verdade se ela está bem, se está tudo bem com ela? Então é importante ter essa interação, usar a tecnologia, não só para nos deixar dispersos e distantes daqueles que estão ao nosso lado, mas também aproximar as pessoas, tá bom? Então é uma dica bem bacana aí. E chame para o esporte. Isso, esporte, Esportes. ferramenta aí principal, tá? E para você que nos ouviu, um recado final, tá? Se precisar, procure ajuda. Você é muito importante. Não esqueça disso. Compartilhe esse podcast aí com seus amigos, com seus colegas, todas as pessoas que você acha que precisa e também as que não precisam. Elas vão sempre direcionar isso para alguém. Eu vou deixar aqui o meu abraço para vocês, professor Joalan com vocês, e os nossos colegas também vai cada um deixar o seu abraço aí, professor. Fique à vontade. É isso aí, pessoal. Ó, já lembrando, tem um CVV, tá? 188, só ligar. Os CRAs também, né, vocês. E também pesquisa, gente. Busque o que é resiliência. Bem legal isso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Abraço para todos vocês, beijo no coração. É a mesma coisa, digo, né? Um abraço para todos e vamos ouvir as pessoas. Até a próxima com o nosso podcast, hein, gente? Até mais. Tchau, tchau. Tchau.